Olá, seja bem-vindo a mais essa meditação astrológica guiada. Se você gosta desse conteúdo, curta, compartilhe, para que novas pessoas possam também receber as notificações sobre as novas meditações. Vamos lá? Hoje a lua está cheia, cheia de luz, cheia de revelação, cheia de verdade. Uma lua cheia em Sagitário, tocando o que há de mais expansivo em nós, tocando o senso de caminho, de fé, de direção, tocando a parte de nós que sempre soube, mesmo quando a mente dizia que não. Mas essa lua não está sozinha. Lilith está exatamente sobre ela, grau por grau, milímetro por milímetro. Lilith é o feminino que não foi domesticado, a verdade que foi chamada de demais, a sabedoria que foi exilada porque o sistema não tinha espaço para ela, a mulher que foi longe demais, que soube demais, que foi livre demais. E do outro lado do céu, o Sol está em Gêmeos, com Urano. Urano subindo no horizonte agora, enquanto estamos aqui. Isso significa uma coisa só. A revelação não vem de fora. Ela emerge de dentro, com a clareza e a urgência de um raio. Há uma voz em você que sabe. Uma voz que sempre soube. E que em algum momento da vida foi guardada. Talvez por ser grande demais. Talvez por assustar. Talvez porque alguém disse que era muito. Talvez porque você mesma aprendeu que era mais seguro ficar quieta. E há ainda mais um ponto que precisa ser nomeado nesta noite. Júpiter, o regente de Sagitário, está a 29 graus de Câncer, o último grau, o grau anarético. O que isso significa? Que o que não foi concluído emocionalmente pede conclusão agora. Que o que ficou incompleto na sua história com as origens, com a linhagem, com o campo materno, chega ao ponto de ser liberado. Esta é a última porta antes de Júpiter mudar de campo. Essa meditação é um convite para dar voz ao que ficou guardado, para ver o que não pode mais não ser visto, para se expandir além da história que aprendeu sobre si mesma. Não é sobre força, é sobre permissão. A permissão de ser tão grande quanto a verdade que você sempre soube. Agora, encontre uma posição confortável. Permita que o seu corpo seja sustentado pela cadeira, pelo chão, pelo campo desta lua, sem esforço, sem expectativa. Leve a sua atenção para a respiração, sem tentar mudar nada, apenas observando o ar entrando e saindo. A cada expiração, o corpo solta um pouco mais. Os ombros relaxam, o maxilar se solta, a testa suaviza, as mãos se abrem. Você não precisa sustentar nada agora. Nada que precise ser resolvido, nada que precise ser entendido, nada que precise ser carregado. Imagine agora que a luz desta lua cheia começa a tocar o seu corpo. Uma luz azul e vasta. Não é a luz que exige, é a luz que revela, a luz que vê sem julgar.
Essa luz começa no topo da sua cabeça e desce devagar pelo rosto, pelo pescoço, pelos ombros, pelos braços, até a ponta dos dedos. Vai descendo pelo peito, pela região do coração, pelo ventre, pelos quadris, pelas pernas, até os pés. Você está inteiramente dentro dessa luz. Ela não pede nada, ela apenas ilumina. E enquanto o corpo repousa nessa luz, a mente também pode descansar. Você não precisa entender o que vai acontecer agora, apenas sentir. Sinta-se segura, sinta-se vista, sinta-se pronta. A cada respiração, você vai descendo um pouco mais para dentro de você, para o lugar onde a verdade sempre esteve. Nesse estado de relaxamento profundo, leve a sua atenção para uma região do seu corpo. Em algum lugar, no peito, na garganta, no ventre, existe algo que ficou guardado. Uma verdade, uma voz, uma expressão, que em algum momento foi contida. Não busque com esforço, apenas observe o que aparece. Talvez seja algo que você sempre soube durante anos, mas nunca disse. Talvez seja um desejo que você escondeu por parecer grande demais. Talvez seja uma parte sua que foi chamada de excessiva, de intensa, de muito. Sem julgamento, apenas observe. Agora, imagine que essa parte de você tem uma forma. Pode ser uma cor, uma luz, uma figura. Não precisa ser lógico. Deixe o que vier vir. Aproxime-se desta parte com suavidade, com o mesmo cuidado que você teria com algo precioso que ficou guardado por muito tempo. Olhe para ela e diga, internamente ou em voz baixa, se sentir vontade: eu te vejo. Eu sei o quanto você esperou. Você não era demais. O sistema é que era pequeno demais para você. Sinta o que essa parte responde. Não com palavras, necessariamente. Com uma sensação, com um alívio, com um movimento. E agora perceba, essa voz que ficou guardada, ela sempre soube o caminho. Ela sempre soube a verdade. Repita internamente, sentindo cada palavra descer para o seu corpo. Eu dou lugar ao que em mim foi grande demais para o sistema. Minha verdade não precisa de aprovação para ser real. O que ficou guardado agora tem voz. E mantendo esse estado de profundidade,
Traga a sua atenção para a mente. Existe em você uma percepção que está tentando emergir. Uma clareza que bate à porta há algum tempo. Uma revelação que a mente ainda está tentando racionalizar, adiar, guardar. Sagitário, essa lua não espera. Urano subindo no horizonte desta noite não pede licença. A revelação já está aqui. Permita que algo venha à superfície agora, sem julgamento, sem precisar saber o que fazer com isso ainda. Apenas deixe vir. Talvez seja algo sobre um caminho que você sabe que é seu, mas ainda não assumiu. Talvez seja sobre uma crença que você percebeu que não é mais verdadeira. Talvez seja sobre uma direção que seu coração conhece, mas a sua mente ainda debate. Observe o que aparece. E diga para esse campo internamente: o que eu vi agora não pode mais ser não visto. Eu não preciso mais fingir que não sei. Sinta esse lampejo se assentando no corpo. Não como pressão para agir imediatamente, como clareza, como chão, como permissão. Traga à sua mente agora uma imagem de você, uma versão sua que já viu o que precisava ver, que já recebeu o lampejo e que caminha a partir dele. Como ela se move, como ela respira, que expressão ela tem no rosto. Observe essa versão com cuidado. Ela é você após a revelação. Agora respire fundo. E na expiração, permita que algo antigo que você estava sustentando se solte. E repita internamente: o que mudou em mim agora é permanente. Mesmo que a mente tente voltar, o campo já se moveu. Eu me permito ver, e o que eu vi muda tudo. Agora, chegamos ao coração dessa meditação. Sagitário é o signo que vai além do que o sistema ensinou que era possível, além da crença herdada, além do medo de ser grande demais. Existe em você um horizonte que sempre esteve lá. Algo que a alma sempre soube que era possível para você. Mas que em algum momento a história que você aprendeu sobre si mesma foi mais forte. Quero que você perceba qual é essa história. Não a história de quem você é, a história que te foi dada sobre até onde você pode ir. Essa história tem uma origem. Talvez da família, talvez da linhagem, talvez de alguém que disse, sem querer ferir, que não era para tanto, que era arriscado, que era demais, que não era para você. E neste momento, com muita gentileza, olhe para essa história. Não com raiva, com clareza.
e pergunte: essa história é minha? Ou foi o que me ensinaram sobre mim? Imagine agora que diante de você está um horizonte vasto, aberto, sem fronteiras. É o horizonte de Sagitário. E nele, tudo o que a alma sempre soube que era possível. O caminho que o coração conhece. A expansão que não precisa de mapa, só de fé. Dê um passo em direção a esse horizonte, apenas no campo interno. Sinta o que acontece no seu corpo quando você faz isso. Escolha agora um gesto simples. A mão no coração, os braços se abrindo, a cabeça levemente erguida. E ao fazer esse gesto, diga internamente: eu me permito ser maior do que a história que aprendi sobre mim. Minha expansão não é traição. É o que a linhagem sempre esperou que alguém um dia pudesse viver. Ir além é um ato de amor, pela origem e pelo destino. Toda vez que você retornar a esse gesto, você vai se lembrar deste campo, desta permissão, deste horizonte. E agora, aos poucos, comece a trazer a sua atenção de volta, sentindo o corpo, o peso das mãos, os pés no chão, a respiração. Sabendo que algo se reorganizou por dentro. Uma voz encontrou lugar. Uma revelação foi recebida. Um horizonte se abriu. Você não precisa fazer nada com isso agora. O campo já está trabalhando. Sagitário ensina que o caminho da alma não precisa ser controlado para ser real. Ele só precisa de uma coisa: a sua permissão. Traga as mãos ao peito. Sinta o calor das suas próprias mãos. E repita esse mantra 3 vezes, em voz baixa ou internamente, com toda a presença. Eu honro a verdade que sempre soube. Eu me permito ser tão grande quanto ela. Minha expansão é um ato de amor, pela origem e pelo destino. Quando estiver pronto, abra os olhos, com calma, com presença, sabendo que o que foi visto aqui não pode mais ser não visto, e que o horizonte que a alma sempre soube que era seu, a partir desta noite, está um passo mais próximo. A lua cheia em Sagitário segue trabalhando em você, no tempo certo, da forma certa, para o bem maior. Que assim seja. Gratidão.